fazemos em nome da oficina de conhecimento e pronto, o microfone agora pousou nas mãos mais adequadas. Nós queremos saber da senhorita Yossan, primeiro, a seu ver, que tipo de definição podemos atribuir a essas duas ideias, feminismo e machismo? Obrigada, mais uma vez. Bem, o feminismo, de forma geral e muito básica, é um movimento que prega o empoderamento da mulher em todas as vertentes que nós podemos imaginar. Estamos a falar de empoderamento económico, do empoderamento interpessoal, a nível das suas relações interpessoais, familiares e também a nível das relações amorosas e, claro, o empoderamento emocional, não é? Que tem a ver com o lado psicológico. Este empoderamento vai derivar, ou este movimento é derivado daquilo que acontecia nas sociedades patriarcais, que na verdade acontece até hoje, porque nós fazemos parte de uma sociedade patriarcal. Fazendo uma contextualização histórica, nós sabemos que nas sociedades, em todo o mundo, não é? Com exceção de algumas, se bem que é mesmo praxe, as mulheres ocupavam apenas lugares de fórum doméstico. Não poderiam participar na vida pública, na vida política, não tinham direito ao voto. Então, toda esta socialização, toda esta contextualização do papel da mulher é que vai mais tarde derivar o movimento do feminismo, que é o movimento onde vamos utilizar aquilo que é a questão do empoderamento da mulher. Já o machismo é uma das ferramentas que é utilizada até hoje pelo patriarcado para garantir a supremacia masculina e garantir que as mulheres encontram-se numa posição de subserviência e de subalternidade em relação aos homens. Tem havido algum resultado? Tem mudado alguma coisa com a presença deste movimento nas sociedades, em termos de mentalidades, depois em termos de comportamento também? Sim, tem mudado. A questão é que nós precisamos estar um bocadinho mais atentos às plataformas de disseminação das informações. Nós temos feministas em vários pontos estratégicos a nível da África e já agora convido a todos a consultarem a página do Onjango Feminista, onde vocês vão poder encontrar informações sobre grandes feministas que nós temos aqui. Há cerca de 2 anos atrás tivemos um fórum de mulheres cá em Angola, onde participou a doutora Graça, que é uma feminista moçambicana. Ela tem feito um excelente trabalho a nível do combate contra o casamento infantil. Mesmo cá em Angola, nós temos várias associações de mulheres, eu faço parte de uma delas, que trabalha especificamente com mulheres a nível das periferias, no sentido da consciencialização do papel da mulher e da necessidade do feminismo em Angola. Precisamos, acima de tudo, é de desfazermos essa ideia de que o feminismo é um movimento mau. Okay? Não é mau. Nós aparecemos aqui na sociedade angolana para garantir os direitos das mulheres angolanas. Porque se viemos hoje com esse movimento do feminismo, é porque nós partimos de uma sociedade onde os direitos das mulheres não eram devidamente assegurados, como já fiz referência anteriormente. Então, se nós formos a acompanhar o trabalho de associações como o Onjango Feminista, Unidas Somos Mais Fortes, o Observatório Nacional de Gênero, nós veremos quais são as mudanças que têm surtido no nosso contexto. Porque, anteriormente, além das mulheres ocuparem apenas os fóruns domésticos, as mulheres, maioritariamente, até hoje, continuam inseridas no mercado informal. A partir do momento em que a mulher toma consciência de quem ela é e do que ela pode fazer, porque existem estudos que atualmente já comprovam a capacidade das mulheres, elas passam a entrar no processo de educação, ok? E este processo é essencial para que a mulher saia daquela posição onde ela não tem acesso ao conhecimento. Existem aldeias e algumas localidades até hoje que as meninas só podem estudar, por exemplo, até a 3ª, a 5ª classe. Mas os homens saem dessas aldeias e eles vão fazer doutoramento. Por quê? Porque nós mulheres fomos criadas para o lar, nós não fomos criadas para o ler. Eu particularmente fui criada para o ler, então sou uma exceção. Mas a maior parte das mulheres foram criadas para serem mães, para serem esposas e para estarem restringidas apenas a esse espaço. E quando começam a surgir associações que vêm beliscar aquilo que é a estrutura patriarcal, associações que vêm beliscar aquilo que é o machismo e que é também a misoginia, porque tanto o machismo como a misoginia geram comportamentos de ódio. Comportamentos de ódio geram crimes. Por isso é que hoje em dia nós temos, permitam-me o termo, homens muito desequilibrados, ok? E isso parte
da fraca educação que nós tivemos, que é uma educação que vai pregar que o homem é superior, o homem pode sair, o homem pode namorar, o homem pode fazer tudo. Porque a nossa sociedade permite que o homem faça tudo. Mas a mulher é questionada todos os espaços onde ela vai interagir, onde ela vai aparecer. Então, de forma muito sucinta, não encarem o feminismo como uma coisa má, porque o feminismo não é uma coisa má. O feminismo é radical, sim, porque nós estamos aqui atualmente como feministas exatamente para despertar as consciências. Yossane Inglês, muito obrigado. Vamos passar agora a palavra a Etiandra do Nascimento, ela que é psicóloga. Muito obrigada, mais uma vez. Eu acho que, na minha opinião e educação, antes ainda da psicóloga Etiandra falar, ok? Eu acho que homem e mulher são iguais em dignidade. Atenção, ouçam bem, em dignidade. Quer homem, quer mulher, somos todos chamados a ter a melhor postura sempre, a postura correta no lugar certo e tal, saber estar, saber ser, isso é sermos iguais em dignidade. E mais, nós não estamos a dizer que o homem é uma pessoa e que a mulher seja um gato, uma vaca ou qualquer outra coisa, ok? Só para perceberem bem, em dignidade, todos os seres humanos, todos temos direitos e tudo mais, aí. Agora, do ponto de vista biológico, sim, nós temos diferenças. Vou começar, não vou dar uma aula muito aprofundada aqui, né? Sistema nervoso, sistema endócrino, sobretudo, mas, ora bem, a nível de hormônios, né? Os homens têm testosterona, as mulheres têm estrogênio, progesterona e outras tantas. Eu, por exemplo, por ser lactante, tenho nesse momento outras hormonas a fazer com que o meu corpo produza leite e tal, e dê à luz, e outras hormonas fizeram parte do processo. E já somos diferentes ali. Os hormônios femininos nos dão os caráteres que temos, né? Vou começar por uma coisa que eu acho. Nós as mulheres somos mais bonitas, desculpa, mais singelas, mais donzelas, mas por aí. E a testosterona é o hormônio da força, ok? Então, naturalmente, em alguns momentos muito específicos, os homens, pela sua natureza, são chamados ou impelidos, talvez, a agir e a estar de certa maneira, e as mulheres de outra maneira, claro. Agora, que isso seja motivo para algum problema, ou para que, em alguns momentos, os papéis se invirtam ou se diferenciem da natureza, isso é um facto também. Nós temos muitas mulheres que lidam muito bem com profissões que são tipificadas para homens, e isso é uma questão que dentro do machismo também vem muito à tona, que algumas profissões foram etiquetadas, se assim posso dizer, para homens e outra para mulheres, ok? Portanto, Fernando, é uma questão muito complexa, porque realmente, do ponto de vista biológico, sim, somos diferentes. Homens nascem com uma constituição, mulheres com outras. Homens com um certo padrão comportamental, mulheres com outros. Só mais um exemplo. Se nós formos estudar no sistema nervoso central, vamos encontrar as áreas de Brodmann, né? Brodmann foi um cientista que estudou o cérebro e as áreas, e foram detectadas realmente diferenças. Por exames de imagiologia cerebral, por exemplo, nesse momento aqui, se fizerem exames sem olhar para nós, vão claramente perceber. Aqui tinham 2 mulheres e tinham 3 homens aqui à frente das pessoas. Por quê? Porque a configuração cerebral também é diferente. Um exemplo. A área sexual no cérebro. Okay? O cérebro tem várias áreas. As áreas das inteligências, da música, das artes e tudo. E a área sexual no cérebro masculino é maior em relação ao cérebro feminino. É um facto. Por isso, o comportamento sexual de mulheres também tende a ser diferente em relação ao dos homens. Mas o pano de fundo é precisamente isso. Até que ponto estes papéis podem ser diferentes? Até que ponto uma mulher se sinta muito bem a ser mecânica, ou um homem a ser cozinheiro, ou a ser costureiro, ou a fazer qualquer outra coisa? Okay? Porque depois vamos abrir o leque dessas diferenças e que até podem, até certo ponto, não funcionar como tal. Por quê? Por fatores de educação, por fatores de gosto,
por fatores depois que vamos ver que a nossa educação vai modelar muito a nossa personalidade e a nível da personalidade também, e por testes, eu trabalho com testes já agora, e muitas vezes vamos encontrar sim traços muito diferenciados, homem e mulher, mas a cada altura vamos encontrar um traço num e outro traço no outro, que vai fazer com que as pessoas atuem e sejam elas, independentemente do sexo ou do facto de serem homem ou mulher, elas vão ter um agir muito específico daquilo que são também as suas convicções, educação e aquilo que vão bebendo e tudo isso. Doutora Tiandra, muito obrigado pela sua introdução. Eu vou pular logo para o professor Paulo Gamba. Muito obrigado, Candima. Falando da perspectiva histórica, o que é importante ressaltar aqui é que o sucesso da educação depende da forma como a estrutura de poder, que é responsável pelas políticas públicas ou desenho dos programas que no âmbito das políticas públicas são implementadas, encara o problema. Se nós olharmos para a nossa estrutura pública atual, nós temos um governo altamente machista, onde as políticas públicas, elas claramente são pró-masculino em detrimento de feminino. E eu vou lhe dar um exemplo. Em 2019, 2020, houve uma tendência do Estado angolano em redimensionar a estrutura administrativa do Estado, ou seja, os ministérios, os órgãos da administração pública tinham que reduzir, fundir algumas direções para que reduzisse a massa orçamental dos departamentos ministeriais. E há um departamento de tutela que vela sobre os direitos da mulher, que é o MASFAM, o Ministério da Ação Social, Família e Promoção da Mulher. Qual é a surpresa? Na verdade, para mim não foi surpresa. É que o MASFAM eliminou a Direção Nacional de Igualdade e Equidade. Ela deixou de existir, saiu da direção, que é um órgão central administrativo, para um departamento, que no âmbito da hierarquia, na hierarquia tem direção, chefia. O departamento é chefia, nem sequer é direção, ou seja, não tem competências próprias. Ora, se a direção que tinha a responsabilidade de conduzir políticas com base no género é eliminada, eu fico aqui a me perguntar que tipo de política o virado ao género o Estado tem. Uma coisa. O outro elemento essencial é que sempre, e isso vamos ter que lidar com isso para sempre, sempre que nós pretendemos fazer algum enquadramento sociopolítico e cultural da Angola, abordamos sempre o espectro da guerra. Quando nós queremos falar da Angola, vamos sempre falar 1975, que é a data da nossa independência, mas anterior a 75 houve uma luta de libertação nacional. Nos movimentos de libertação nacional, e eu aconselho os presentes a lerem os livros da Fundação Chiweka, o amplo movimento, está lá o papel da mulher na luta de libertação colonial. E depois da independência, surge o primeiro governo angolano, completamente machista, sem nenhuma mulher na estrutura de poder. Depois, na altura, não existiam governadores, existiam os comissários políticos, que hoje são os governadores. Existiam 17 províncias, porque Bengo era Luanda, agora Catete voltou a ser Luanda, mas pronto. E nessas 17 províncias não existia nenhuma mulher. Ora, tu olhas para este figurino, desde a composição, até 1992, no surgimento da Segunda República, e olhas para a composição do governo daquela época. Não existiam mulheres. Ou seja, nós temos um histórico, desde a criação do Estado. Quer dizer, quando eu falo do Estado, eu falo do Estado atual, porque antes da presença colonial nós já tínhamos Estados organizados aqui, inclusive impérios que tinham rainhas, como o Império Lunda, o Reino da Matamba, falo da Rainha Luege, Zinamanda, entre outras.
que há um contraste entre a história de Angola e o papel da mulher na história de Angola e a presença da mulher nas decisões de poder. Portanto, eu penso que o espectro da educação só será possível se a estrutura de poder compreender que, de facto, o machismo é um mal. E eu vou dar um exemplo aqui de como a força da mulher influencia as decisões. Em 2018, começou a discutir-se sobre a alteração do novo Código Penal, que vigorava há mais de 200 anos, né? Porque o Código Penal anterior era horrível, né? Existia, inclusive, o crime de adultério e os elementos atenuantes para o crime de adultério era o perdão do marido, né? Que era penalizado com uma pena de prisão de 8 anos, até 8 anos. E a traição do marido, do homem para a mulher, ou seja, a traição do marido, era penalizado com uma pena de prisão de 3 meses a 2 anos com pena suspensa. Ou seja, nem sequer chegava a pena de prisão maior, logo nem ia para a cadeia. Então era um Código Penal obsoleto. Mas também este Código Penal criminalizava o aborto, sem exceção. Não importa se a mulher é violada, como ficou grávida, não importa. Se abortar é crime. Eu participei de... Só para fechar as duas. Participei de algumas manifestações feitas pelo um jam feminista e foram várias manifestações e desta manifestação, inclusive, pela primeira vez em Angola eu vi o Estado angolano a contrariar a Igreja. Quando se aprovou o Código Penal, aprovou-se a criminalização do aborto, mas com exceções. E eram, de facto, exceções que as mulheres, portanto, evocavam, não é? E hoje, o aborto, de facto, é criminalizado, mas há exceções, desde que haja uma formação congênita, ou que a gravidez surja de uma violação, ou de uma forma indevida, a mulher pode abortar. Isto é consequência da pressão feita, não é, por estes movimentos, não só feministas, mas femininos. Precisamos aqui estabelecer a diferença. Nem todo movimento feminino é feminista, porém todo movimento feminista é feminino. E também tem apoio, obviamente, de alguns homens, o que não faz deles feministas, obviamente. Porém, para início de conversa, penso que o elemento fulcrar aqui a ter ideia é que a educação da sociedade, ela depende muito da forma como a estrutura de poder encara o problema e depois vai atacar. Se não constituir um problema, então a educação, o projeto de educação quase que não se implementa. Okay. Muito obrigado, professor Paulo. Gostava de saber de si, professor. Será que a sua Mara tem mesmo razão? Que todos nós devemos mesmo ser feministas? Ou só alguns que não têm tanta educação assim de respeito ao próximo? Bem, fica um bocadinho complicado fazer uma abordagem, porque fui ultrapassado por gurus, não é? E falar sobre o feminismo, eu tenho dito sempre que a falta de informação gera especulação, não é? E se hoje temos muitos homens que respeitam as mulheres, é por grande culpa também das mulheres, de algumas mulheres, não é? E quando falamos do feminismo, eu acredito que tem havido muita pouca difusão da informação, não é? Hoje, e porque vivemos numa era de muita informação, não é? Temos alunos nas escolas que, e até comentei com o Dr. Paulo Gamba, e tanto que pensamos num projeto de palestra nas escolas. Um aluno na sala de aulas que não concordou com a hipótese, né, que levantou a questão, não concordou com a hipótese de ter uma delegada. Não, ele não pode mandar, não, eu sou homem. Eu achei aquilo um bocadinho preocupante, não é? Primeiro também porque temos muitas mães
de forma muito indireta, também defendem o machismo. Não é? Porque o filho não pode fazer, quem faz é a filha, essa conversa toda. Nisto, vamos também enraizando o machismo e colocando um bocadinho de parte do feminismo. No que a doutora Yossanda, não sei se eu posso dizer, disse, não é? Que o feminismo não é mau, não é mau, mas a forma como foi trazida a abordagem é que o feminismo surgiu para destruir com o machismo, para destruir com os homens. Isto é a forma como algumas feministas têm trazido a questão do feminismo, com alguma falta de respeito gratuita, não é? Isto é, para colocar o homem para o lado de baixo. Não é dessa forma. Por isso é que muita gente não admite o feminismo como é. Não é? Ao invés de entender que é um movimento que traz conhecimento, pensa que não, é um movimento que quer dar cabo dos homens. Porque também existe muita pessoa do sexo feminino que não entende o feminismo como deve ser. Não é? E isto preocupa também de algumas mulheres que deviam muito bem participar, partilhar conhecimento. Pronto, ao falar em partilha do conhecimento, temos que ter em conta que existe a dislexia, e na dislexia nem todo mundo consegue ler como deve ser e compreender também. Não é? Quanto ao ser feminista, eu acredito que parte mesmo da questão da educação. Não é? Porque, e isto tudo deve começar o centro de um ser que é a família. É tudo dentro de casa. O que o pai, a forma como o pai fala com a mãe, a forma como a mãe fala com o pai, a forma como os pais falam com os filhos, a forma como os pais fazem a distribuição das tarefas. Eu acredito que, provavelmente por não ter tanto conhecimento, digo profundo, no sentido lato do que é ser feminista, eu acho que todo homem devia ao menos respeitar a mulher. E respeitar um outro. Não é só respeitar a mulher por achar que é um ser frágil, porque não. Eu digo sempre que Deus foi tão inteligente que se colocasse o poder na mão de um e de outro, não é? Isto estaria tudo desgovernado. Fez primeiro o homem com falha, depois surgiu a mulher e tem a perfeição. Só que com muita perfeição, que às vezes ela pode estragar muita coisa. E fez de tal forma, né? É machista, né? Não, que é isso, pelo amor de Deus. Né? E fez de tal forma que ainda bem que nem o outro, cada um deve depender do outro para procriar. Porque se a mulher conseguisse ficar grávida sem o homem, nós estávamos mal. Não seríamos nada, velho. Mas ainda bem que precisam de nós também. Pois. Exatamente. Então, eu acredito que tudo deveria partir do princípio da educação. Respeitar o outro gênero como deve ser. Cada um respeitar um pelo outro. Mas, infelizmente, existem algumas pessoas que pensam que o feminismo é faltar respeito ao homem. Logo, fazem coisas que... Isto eu compreendo que é por falta de informação, não é? Só isso, mais nada. Porque o feminismo não tem nada disso que é desrespeitar o homem. Obviamente, que é buscar uma posição também na sociedade, como falaram no gênero, na política, de forma financeira também, mas que acredito que se trabalhassem de forma conjunta, poderia haver o equilíbrio. Professor Edlogo, muito obrigado. Há também, a par do feminismo, uma crescente onda de movimentos antifeministas. Eu não sei se podemos equiparar a isto também a outra forma de machismo, mas na verdade é que se definem como autónomos em função de algum exagero que eventualmente os movimentos feministas têm deixado escapar, têm deixado acontecer. Curiosamente, muitas vezes são rostos femininos mesmo, são vozes femininas que se opõem, digamos que, à militância das feministas. Diz-nos, por favor, é mais perigoso quando o machismo, ou qualquer coisa parecida ao machismo, vem de uma alma, de uma voz feminina? Bem, começo por dizer que o facto de estes novos movimentos ousarem, entre aspas, contrariar aquilo que são as pautas feministas e movimentos em que aparecem mulheres dando a cara, primeiro elas conseguem fazer isso hoje graças às feministas. Porque se nós feministas, e falo nós já em relação aos movimentos antigos, né, os sufragetes e por aí fora,
Se não tivessem começado esse processo de revolução, no sentido de dar voz à mulher, hoje essas mulheres não teriam voz nenhuma. Começo por aí. Depois é que, pronto, eu consigo perceber que em tudo, na sociedade, sempre vai ter um movimento que vai contrariar um outro movimento. É normal. E é necessário também, para que se revejam algumas posturas e alguns comportamentos. Quando surgem esse tipo de movimentos a nível da sociedade, nós precisamos de perceber primeiro por que esses movimentos surgem. Nós partimos de uma educação, como já referi antes, uma educação em que as mulheres não têm voz e não têm vez. Sempre que aparecer algum movimento, sempre que aparecer uma nova cultura que vai contra aquilo que é o normal, contra aquilo que é o padrão, vai incomodar. Vai gerar também algumas críticas, algumas pessoas vão se levantar. Eu não sei se posso dizer que é mais perigoso termos mulheres contra o movimento feminista, porque nós fomos educadas para reproduzir machismo. Okay? Da mesma forma que os homens foram educados para serem machistas, nós fomos educadas para reforçar o movimento machista. Então eu consigo perceber que estas mulheres são mulheres que não estão elucidadas. Elas ainda não conseguem perceber a dimensão e a profundidade daquilo que é o movimento feminista e qual é o impacto que esse movimento tem. Muitas vezes eu já recebi questões como: mas como é que tu podes ser feminista quando nós temos, por exemplo, as feministas brancas que, a nível daquilo que são as suas manifestações políticas, vão vandalizar igrejas e aparecem nuas? Eu me questiono, a nível da Angola, vocês já viram algum tipo de manifestação desse género? Precisamos diferenciar, antes de qualquer coisa, as pautas das feministas brancas das pautas das feministas negras, porque as nossas necessidades são completamente diferentes. Eu não posso responder especificamente pelo comportamento de feministas brancas, porque a sociedade delas é diferente. Elas têm necessidades completamente diferentes. Por exemplo, a nível dos países nórdicos, já não vamos viver os mesmos problemas que nós vivemos cá em Angola. Então, é necessário fazer essa distinção. E perceber que em todos os movimentos nós teremos certos exageros. As manifestações que foram promovidas cá em Angola, nós nunca tivemos essas coisas. Não tivemos nudez. Mas uma das pautas do feminismo das mulheres brancas é exatamente o meu corpo, minhas regras, a autonomia. Mas essa questão do meu corpo, minhas regras, surge em função daquilo que é a violação sexual, porque eu como mulher tenho que me sentir à vontade de existir e de viver num mundo onde não importa se eu esteja vestida ou se eu esteja nua. Não podemos partir da premissa que aquilo que vai fundamentar as violações sexuais, o estupro e o assédio é a roupa de uma mulher, é a racha, é um decote. Então nós precisamos perceber que essa questão da liberdade sexual, essa questão da liberdade de existirmos como mulher numa sociedade, vem exatamente da privação. Então, na minha humilde opinião, não é perigoso para mim ter uma mulher que não defenda o feminismo, ok? Porque as mulheres cristãs não defendem o feminismo, mas nós vemos hoje em dia que mulheres cristãs a nível das igrejas protestantes estão a pregar. Quando antigamente isso está escrito na Bíblia, que não pode. Não pode pregar, nós não podemos tratar do cabelo, nós não podemos estudar, nós não temos destaque na sociedade. O nosso papel é mulher, mãe, mulher, esposa e ponto final. Elas são contra o feminismo, mas hoje em dia elas já vão para o púlpito. São elas hoje em dia que estão a fazer reformas. Inclusive, acompanho algumas pastoras que já falam sobre a questão do relacionamento abusivo. E a sua vertente da abordagem já não é a mesma de há uns anos atrás, de dizer a mulher sabe edificar o lar com limites. Não é suportar desrespeito, traições, não é desrespeitar. Perdão, não é aceitar que o homem parta para a violência doméstica. Então nós vemos que o feminismo está a influenciar até a forma das mulheres cristãs de pensarem. Porque são essas mesmas mulheres que já vão para a escola. São essas mesmas mulheres que já são doutoras. Estão na igreja, mas ao mesmo tempo estão a fazer coisas que a própria Bíblia proíbe. Então, para mim não é perigoso ter uma mulher contra o feminismo. Muito obrigado, Dirceu. As políticas educativas e sociais de Angola, assim, para serem de facto funcionais, como devem ser aplicadas para que nós promovamos de facto a humanidade nessas mulheres, que afinal, essas nossas mulheres, que afinal não são só o segundo sexo. Eventualmente são o quarto, o quinto, o sexto, um pouco mais para trás, não é? Então, o que lhe apraz refletir em torno deste...
esta provocação? Bem, é uma provocação interessante, mas eu olho para si, ao dirigir-me essa palavra, parece que estás a se referir a um país nórdico, né? O feminismo em Angola é um tabu para as instituições públicas. Aqui num país vizinho, a Namíbia, né? Há pós-graduação e doutoramento em feminismo. E recentemente o presidente não entendi. É normal que hajam esse tipo de comentários, né? Porque eu também falava isso quando não conhecia, né? É normal. Mas eu depois fui estudando, eu fui lendo muito sobre feminismo. O meu próximo livro intitula-se O Machismo como Meio de Opressão dos Direitos Fundamentais. Eu fiz um inquérito nacional nas 18 províncias, onde obtive um universo de 77.117 pessoas inquiridas, dos quais 32.106 mulheres e 42.227 homens. E os resultados foram assustadores, muito assustadores. E a partir daí, eu já desconfiava, mas a partir daí tive a certeza de que Angola é de facto um país machista, muito machista. Desconfiava, mas agora tenho a certeza. Agora tenho a certeza. Olhando para a perspectiva educativa em Angola, eu fui durante 18 anos professor no subsistema de ensino. E o Ed ficou assustado quando o aluno dele recusou-se a ter uma delegada. E então combinamos um projeto que também era coordenado pelo Helder Cafala, de passarmos para as escolas e fazermos palestras sobre o machismo. Porque, na verdade, o problema é o machismo, não é o feminismo. Por que nós temos que falar do machismo e não do feminismo? Porque o machismo é um comportamento. O feminismo é um movimento ideológico, político e social que visa simplesmente pregar os direitos, as liberdades e a garantia das mulheres. E na sua introdução foste muito feliz, desculpa tratá-lo por tu, quando disse que provavelmente o feminismo não existisse se existisse igualdade de género. Agora, o que se questiona aqui é por que o feminismo? Há uma corrente que defende a ideia do facto do feminismo ter as suas origens no Ocidente, porque precisamos compreender que ela decorre das sufragistas, né? Nos Estados Unidos, porque as mulheres nem sequer tinham direito ao sufrágio universal, o direito ao voto. Mas este é um assunto que, quanto a mim, é um não assunto. Porque assim, se as mulheres têm visto os seus direitos, as suas liberdades, as suas garantias violadas, e elas criam um movimento que visa defender esses direitos, quer dizer, passando aqui o termo, estão nas tintas se esse movimento se chama feminismo. Não podia ser feminismo, podia ser quimpativismo, podia ser zingampivismo, podia ser qualquer nome. Ou seja, o elemento fundamental é a defesa dos direitos, e isso enquadra-se em todos os sentidos. Eu fiz um mestrado numa área muito específica, fiz um mestrado em Direito, Segurança e Inteligência. E, em contato com bibliografias sobre esta matéria, encontrei uma autora que se chama Judith Butler, que ela escreveu sobre teorias feministas, em vários contextos. E quando fomos buscar os contextos, o contexto da defesa, da segurança, das ciências políticas, das relações internacionais, os conceitos bibliográficos não existem em mulheres. Então a pergunta é, qual é a contribuição da mulher para as ciências políticas, para a segurança, para as relações internacionais? Então, por causa disso, eu escrevi 2 artigos, acho que eu partilhei com o Osvaldo, né? Escrevi 2 artigos, as teorias feministas no contexto da defesa e segurança,
e as Amazonas no contexto da defesa, o caso de Dahomey, o atual Benin. Para quem assistiu o filme Wakanda Forever, consegue ter uma ideia de quem foram as Amazonas, né? Mas elas são muito mais do que aquilo que aparece no filme. Então, qual é a consequência disso? É que o sistema patriarcal está tão enraizado que parece normal a mulher não contribuir. É normal não encontrar uma ideia de uma mulher sobre uma temática específica. Olha para a Angola aderiu à Agenda 63 da ONU sobre o gênero nas forças de defesa e segurança. Nós em Angola só temos uma general de 3 estrelas, que é a Inga, e está reformada. Mas se olhares para o contexto da luta de libertação nacional, vai encontrar N mulheres que participaram. Se for para a estrutura policial, nunca na história da Polícia Nacional teve uma comandante-geral, uma mulher como comandante. A que mais ponto alto teve foi a comandante Elizabeth Rank-Frank, que também teve uma passagem efêmera, né? Porque ela era altamente combatida, porque há esta ideia, tem um amigo que fala muito da testosterona cerebral, né? Que claro que não existe, mas é para determinar a ideia de que a mulher está abaixo do homem e não pode estar numa posição de hierarquia. Neste inquérito que fiz, há uma pergunta que dizia assim, foram inquéritos para homens e inquérito para mulheres. Há uma pergunta que dizia assim, está preparado para ter uma presidente mulher? 92% dos homens inquiridos, dos 42.117, respondeu que não. Apenas 8% respondeu que sim. Há uma outra pergunta que, não sei se me permite rapidamente, só fazer... Rapidamente. Só para terem uma ideia da parte final do questionário, das 4 últimas perguntas, a sexta dizia assim, conhece alguma mulher que já sofreu assédio sexual por parte do patrão? 100% respondeu que sim. A outra pergunta era, os videoclipes têm mais sentido quando se expõe a nudez da mulher? 92% respondeu que sim. O teste de sofá. Conhece o teste de sofá? Se sim, acha normal? 78% respondeu que sim. Estupraria uma mulher por haver andado de forma indecente? 79% respondeu que sim. Depois, a última pergunta dizia, consideras-te machista? 100% respondeu não. Não. É machismo. Bom, isto revela, quer dizer, a ideia que o meu amigo tem, aquele meu amigo que falou, é isso. Está bem? O que precisamos é informação. Né? O feminismo não é um problema. O problema é o machismo. E porque a nossa estrutura jurídico-legal, se olharmos, por exemplo, ao Código Penal brasileiro, tipifica o feminicídio. A base do crime de feminicídio é o machismo. Se nós olharmos para o nosso Código Penal, nós encontramos todos os crimes de decídio. Parricídio, infanticídio, genocídio. Mas não encontramos o feminicídio. Por quê? Se nós todos os dias convivemos com crimes desta natureza. Ou seja, nem o nosso legislador constituinte entendeu isso como um problema, nem as pessoas encaram isso como um problema. Então, normaliza-se. Okay. Então, como é que nós deixaremos de normalizar? Quando haver informações e quando também haver interesse. Tem que haver interesse das pessoas em falar do que sabe e ouvir o que não sabe. Porque grande parte das pessoas que falam e debatem sobre o feminismo não leram sobre o feminismo. Não. Okay. Muito obrigado. Senhor professor, há mesmo a necessidade de nós tocarmos primeiro
refletirmos a questão da língua portuguesa, até porque já começou esse movimento, não é? De salientar também o feminino quando se faz referência, digamos que à sua presença, não é? A eles como sujeito, como objeto, a questão de muitas vezes substituir um O por um X, por exemplo, para confirmar esta neutralidade, ou às vezes um O por uma letra E, não é? Convidades, por exemplo, para que a gente comece essa transformação. Professores, escritor, há essa necessidade, sim, como nós faríamos isso, sobretudo numa Angola, em que as nossas dificuldades com a tal língua ainda são das mais básicas, se assim podemos dizer. Eu vou tentar responder esta questão de forma lacônica, não é? Primeiro, eu acredito que quando falam sejam bem-vindos, estimados convidados, está a fazer referência ao ser humano, não é? Não é ao homem ou à mulher, não, é ao ser humano, não é? Segundo ponto, o nosso dicionário, a língua portuguesa, como se fosse dizer, não é nada disso aí, de machismo, não é por aí, não é? O tal dicionário, a tal língua portuguesa que diz, quando fala em convidados, todos, inclui todas também, não permite, por exemplo, se for ao dicionário eletrônico, escrever a palavra bêbada. Bêbado existe, bêbada não. Existe bandido, não existe bandida. É, sim. Se pegar um telefone agora, escreverem bandida, vai ser sublinhado. Porque é erro. Mas bandido tem. É. Não é? Por favor. Não, desculpa, peço desculpas, já. Não, olha, é assim, pronto, o Ed foi meu colega, eu, antes de me formar em Direito, formei-me em Línguas e Literatura Portuguesa, o Ed formou-se em Inglês, Língua e Literatura Inglesa. O Ed está a fazer o inverso, agora está a formar-se em Direito. Sim, ele está a seguir. Pois é, só que ele atrasou-se, né? Mas já dizia. Bom, já para dizer o quê? O Ed sabe que a regra gramatical da língua portuguesa existe aquela classificação que se chama o masculino genérico. Ou seja, que tens 5 meninas aqui, mais um rapaz, são meninos. Isto é uma prática machista, certo? É uma prática machista. Então, eu penso que nós podemos encontrar exceções do não machismo na estrutura da língua, mas não numa regra geral. Porque se olharmos para a gramática da língua portuguesa falada no Brasil, ela tem outra conotação. O que se passa é que nós falamos o português padrão e o português padrão parou no tempo. Se vocês leem os Lusíadas de 1812, quer dizer, há 3 séculos, né? A forma falada naquele livro, 3 séculos depois, é a mesma falada hoje. Mas o Brasil não. O Brasil teve aquilo que se chama evolução semântica, ou seja, consoante a sociedade vai evoluindo, vão surgindo novas palavras e essas palavras entram no léxico, né? Que é diferente do nosso. No Brasil, por exemplo, bandida não é erro. Né? Não é erro. E o Brasil são os maiores falantes, estão perto de 300 milhões de habitantes, maiores falantes da língua portuguesa. Então, era só esse ponto de ordem que eu queria colocar aí, que é para ter atenção o masculino genérico como um elemento de natureza machista que visa masculinizar todos os termos que introduzam também os gêneros femininos. Obrigado. Não, estamos a conversar, né? Pois, debater isto mesmo. Exatamente. Pois. E é importante também, não é? Porque eu, na altura, antes de começar a fazer o mestrado, eu envolvi-me com a sociologia. E em sociologia eu aprendi que existem 4 formas de conhecimento que não se devem misturar, que é a popular, a filosófica, a científica e a religiosa. É um erro crasso, eu considero um erro crasso, nós falarmos de feminismo ligado à religião. Para quê? Eu não compreendo isso. A religião é religião. Sabemos que o machismo existe na religião. Existe na religião
E não sei se nós, quantos anos teríamos que viver, né, para combater o machismo na religião. Não é? Por que não usamos o pensamento filosófico popular para debatermos o machismo? Até porque nem todo mundo é religioso. Podemos falar do machismo fora da religião. Não é? A segunda questão estava ligada Estava tudo ligado a isso, porque se admitisse que de facto precisamos de reformar também a língua portuguesa, então que tipo de ferramentas utilizaríamos? Portanto, nós falamos que temos a língua oficial aqui português, mas nós temos problemas de base já dessa língua. Então o que nós faríamos para... O Dr. Paulo Gamba fez um pensamento importante. Sim. Que se por acaso houvesse igualdade de género, talvez não haveria o feminismo. Não é? Mas hoje somos obrigados a tocar nesse assunto por causa disso. Não é? Eu não acho que haja necessidade. Desde que o homem e a mulher se respeitem e consigam pensar juntos, que uma sociedade não há necessidade de ter divisões para se coabitar, eu não acho que há necessidade disso. Obviamente, como já fez menção, que onde está 5 rapazes e uma menina, usamos o masculino, não é? Bem, se um rapaz vai se fazer menção também, então está bem, se houver necessidade para não magoar, avance. Como é que nós vamos poder sugerir então a mudança de mentalidade, já que isso tem a ver com crenças? E a mudança de crenças muitas vezes demora gerações. Em termos terapêuticos, de sugestão de mudança de comportamento, o que é que devemos fazer? Porque às vezes a literatura que aponta, literatura mesmo das psicologias, o homem é mais racional, é mais vertical, mais prático, etc. A mulher é mais emotiva, é mais sensível, é mais flexível. Portanto, isto às vezes são estas literaturas a ratificar essa forma de pensamento. Na perspectiva psicológica, então, que tipo de intervenção podemos fazer para que essa mudança de comportamento seja factual e que não pensemos que o machismo é, sobretudo, digamos, instintivo? Eu vou usar duas expressões que a priori não se casam, mas essa mudança tem de ser equilibrada, mas tem de ser um equilíbrio que se implemente de forma radical. Porque tal como eu disse o Fernando aqui agora, isso é uma questão, eu não diria milenar, isso é desde que a humanidade existe, que estes padrões foram impostos e as pessoas, prontos, vivem assim, não é? Então, a questão dos arquétipos também, quando um rapaz chora, nós automaticamente, um homem, não, por amor de Deus, quer dizer, nós já temos essa mentalidade arquitetada em nós de tal maneira que depois fica muito difícil. Então, o que eu penso? E eu vou falar para mulheres principalmente, porque nós as mulheres também reclamamos muito, mas nós educamos os nossos filhos dessa maneira, tá? E se nós pusermos o nosso rapaz a lavar louça nas panelas, ele não pode tocar. Horrível isso. Então, eu acho que é uma mudança que deve ser equilibrada, mas implementada de maneira radical. Aí os dois termos que eu ia usar, o equilíbrio e o radicalismo, são coisas que não casam, mas que nesse contexto devemos fazer. Na educação, nas nossas casas, desde tenra idade, mas isso não é só fazer por fazer. Eu explico fazer por fazer. Nós conhecemos muitos homens que até se gabam. Não, um gajo não pode me mentir. Eu aprendi a lavar louça, eu aprendi a cozinhar, eu aprendi isso, aprendi aquilo. Mas nós estamos a falar de homens que aprenderam tudo, mas em casa não fazem nada. Por quê? Eles não entenderam por que também tinham de aprender. Ok? Eles faziam porque provavelmente eram os rapazes mais velhos e não tinham meninas para fazer. Porque elas é que devem fazer, certo? E a questão é precisamente essa, é tentar fazer com que as pessoas não façam por fazer, que os homens ou mulheres não façam as coisas por fazer, mas que eles entendam que de uma maneira ou de outra estão a ser pessoas e é extremamente normal que eles a dada altura tomem um papel ou outro. Então o meu apelo vai principalmente para as mulheres, na educação dos filhos, na forma como vão estruturar o lar, né? Na maneira como vão administrar as educações para os meninos,
ou para as meninas, e ao máximo de tudo conversar, porque muitas vezes em casa nós vamos tentar uma coisa, mas na escola vão aprender os padrões, quando forem à igreja vão aprender os padrões, quando forem para outras organizações sociais vão aprender, mas que haja espaço para em casa começarmos a corrigir, começarmos a construir mentes que realmente um dia façam diferença, né? Então é mais ou menos isso que eu gostava de deixar aqui. Tiandra, muito obrigado. Primeiro, nós precisamos de perceber que gênero é construção social, ok? Gênero é diferente de sexo. Então, quando vem cá falar sobre os gêneros serem diferentes, gênero é papel. É o papel que um ser humano vai desempenhar em função do sexo com o qual este ser humano nasceu. Então, em função do sexo, que é biologia, é fisiologia, vão ser atribuídos determinadas tarefas e determinados papéis que vão então diferenciar um homem de uma mulher. Quando nós falamos sobre igualdade de gênero, é exatamente na vertente de ser o quê? Uma construção social. Se foi construído ou se foi determinado para os homens que eles podem ocupar determinados espaços só por serem homens, a pergunta que eu vou fazer agora, por que para as mulheres não? Se um homem pode ser deputado, e atenção que nós aqui nós não estamos a falar sobre força física, nós estamos a falar sobre força mental, ok? Se um homem pode ser deputado, se um homem pode ser CEO, por que uma mulher não pode fazer o mesmo? Se calhar vai me dizer, mas quando se trata de carregar sacos de cimento, as mulheres não estão ali. Nós vamos falar sobre o quê? Força física. Esse argumento tem que cair por terra já hoje. Porque se nós formos a falar sobre biologia noutros campos, vocês não conseguem gerar uma vida e vocês não são capazes de passar 9 meses grávidos, ok? Então, nós sabemos que em termos de fisiologia nós temos aspectos diferentes. E atenção que, além de falarmos sobre igualdade de gênero, precisamos de falar sobre equidade. Porque as necessidades das mulheres são diferentes das necessidades dos homens. Vejamos, tem uma imagem que circula na internet há muitos anos, que é de três homens, se não me engano, em frente a um muro e cada um deles tem bancos em diferentes níveis que lhes permitem ver além do muro. Nós temos uma pessoa ou um homem que é muito alto, mas que está em 4 bancos, está em cima de 4 bancos, então tem uma visibilidade bem maior. O segundo homem está em cima de 2 bancos, ele já consegue ver, mas com alguma dificuldade. E o outro está lá embaixo, não tem banco nenhum. O que é que a equidade vem dizer para nós? Precisamos de buscar equilíbrio. Para que todos possam ver além do muro, para que todos tenham benefícios, precisamos de retirar alguém da posição de quê? Privilégio. Os homens encontram-se numa posição de privilégio. Isso nós não podemos questionar. Aliás, quando vamos questionar os privilégios dos homens, é exatamente no sentido de retirarmos a mulher daquela posição em que ela está no chão e ela não pode enxergar mais além. Então, falar sobre direitos iguais, nós queremos ter acesso àquilo que são os nossos bens. Porque quando se fala de empoderamento feminino, nós falamos sobre questões como empoderamento econômico. O Valério precisa de perceber que em muitas sociedades, a própria mulher, sendo filha, não tem acesso à herança. Vai ter acesso à herança a partir do momento que se casa. Mas aí nós vamos verificar que a herança passa de quem? Do pai para o seu marido. Ou seja, essa mulher não tem autonomia. Em termos de liberdade sexual, os homens têm toda a liberdade sexual do mundo. Por isso é que hoje em dia nós vemos que existem filhos por aí sem assistência dos pais. Mas imagina lá uma mulher, como se diz, a dar lengueno, daquela situação em que ela abandona o filho dela. Toda a sociedade vai lhe crucificar. Mas nós temos uma lei que criminaliza a fuga à paternidade. Mas ainda assim nós vemos, e atenção que os polícias, homens da lei, são os maiores, são aqueles que mais praticam a fuga à paternidade. Mas nós não, eu estou a falar isso porque eu trabalhei no Departamento da Família e Igualdade de Gênero, eu tenho dados estatísticos. E eu atendi vários casos de violência contra mulheres, então estou a falar com bases. Não mudou. Camionistas. Os militares estão sempre ali dentro. Então, de forma a concluir, direitos iguais, nós precisamos de fazer uma reflexão em torno de vários aspectos da sociedade. E igualdade e equidade de gênero, sim, é necessária. Gênero é construção social, é diferente de sexo. Ok? Obrigada.
Só um minuto, uma coisa muito rápida. Eu gostaria, e acredito que a Yosana fez esse comentário para descongelar, né? Como se diz aqui um bocadinho o peso da conversa, né? Eu gostaria que não falassem de feminismo e machismo quando falam porque o homem não aguenta 9 meses grávida. Nunca ficamos grávidos, por isso não tem como dizer se aguentamos ou não. Para começar, né? Exatamente. Não podemos dizer que não aguentamos quando não Vocês acontece. estão sempre a trazer o argumento de que as mulheres não aguentam carregar sacos de cimento, não podem fazer trabalho forçado. Se formos a... Contra-argumento já na questão da biologia, de que vocês também não seriam capazes de fazer o quê? Não seriam capazes de gerar uma vida e de carregar essa vida durante 9 meses. Está certo, está Então, bem. se o meu argumento é ridículo, também confiamos que estou a fazer um contra-argumento em relação a um primeiro que também é ridículo. Existe uma questão. Atenção, por favor. Existe uma questão muito simples. Vamos ouvir o professor Edi Lobo, por favor. Pronto, e obviamente que eu nem usei o termo ridículo, atenção, né? Não disse isso, está bem. Mas se assim for, também posso deixar aqui bem claro que para se obter o esperma é necessário que o músculo fique de pé. Não é? Um momento, não é? Um homem, não é? Eu acredito que um homem em 24 horas não tem a capacidade de fazer sexo com 20 mulheres, por exemplo, num dia. Mas a mulher, uma mulher, mesmo sem prazer, é capaz de obter a penetração, mesmo sem prazer. Mas o homem, sem levantar o músculo, não faz nada, nem entra. Não é? É uma coisa que precisamos perceber também. Então, por isso que eu pedi que não façamos o comentário, não é? Disso, de que o homem não fica grávido. Pronto, vamos um bocadinho mais pelo ramo científico, daquilo que é realmente necessário. Porque senão vamos ficar naquela que o homem está em cima da mulher e a mulher está a lutar para estar por cima do homem. Só isso que eu pedi, mais nada. Eu, na verdade, queria demarcar-me do debate entre orgasmos e músculos de gravidez para responder à questão do caríssimo Valério. Bem, o que se passa aqui é que a pergunta do Valério acaba por ser a mesma coisa. Igualdade de género ou igualdade de direito? Acaba por ser a mesma coisa. Por que eu digo que é a mesma coisa? Quando chegar em casa, consulte o artigo 23 da Constituição da República de Angola. Fala de um princípio da igualdade. Esse princípio da igualdade, defende a ideia de que ninguém deve ser prejudicado por direitos ou deveres através da sua ascendência, do sexo, religião, ou seja, fala um conjunto de qualidades. Quando fala ninguém, refere-se nem o homem, nem a mulher deve ser prejudicado no seu direito ou limitado a um dever em consequência do seu gênero. Tá vendo? Quando se fala da igualdade aqui, é de oportunidade. Não é de biologia. Não é possível o homem ser igual à mulher. Não é possível. Não tem nada a ver com biologia. Tá? E o gênero é, de facto, uma construção social. Porque eu, para vir vestido assim, é porque estou numa sociedade que permite eu estar vestido assim. Se eu estivesse na Arábia Saudita, eu não estaria vestido assim. Se eu estivesse no Sudão, talvez seria apedrejado porque estou com uma roupa de um ímpio. Então, quer dizer, as sociedades moldam as pessoas de acordo com o seu padrão. Então, quando a doutrina e a lei se refere ao princípio da igualdade, ele traz a ideia de que deve-se comparar o igual com o desigual na mesma proporção. Quer dizer, o meu amigo não vai agora dizer também, olha, como o Presidente da República tem direito a um jato privado, eu também, no âmbito do princípio da igualdade, quero um jato. Não vai fazer isso, por quê? Porque não és o Presidente da República. Não sei se eu expressei bem. Muito obrigado. Eu coloco essa pergunta para os 4, não é? Na verdade, essa questão da expressividade do movimento feminista, que aliás, ultimamente convém falar-se no plural, porque também nem todas as pautas me parece que têm coincidido. Então, dos movimentos
feministas. Entre as reivindicações, assim como já falámos daqueles movimentos antifeministas, há também algumas denúncias que vão sendo colocadas, pelo menos desde os anos 70, contra o movimento, digamos que LGBT, que, à sua maneira, segundo algumas colocações, também veio tirando o protagonismo das mulheres. Ou seja, aquelas conquistas de espaços, de oportunidades que as mulheres, por via do feminismo, foram somando, vão sendo usurpadas também por alguns movimentos LGBT, que é sobretudo dos homossexuais mesmo. Não tem a ver com a pergunta que fez. Eu, na verdade, já pensei em responder, só que, pronto, a minha idade às vezes esqueço, né? Mas era para responder aqui o nome da digníssima, para responder aqui uma questão levantada pela digníssima, peço desculpa, o seu nome, sim. Verônica, pois, que ela levantou uma questão muito importante. Há uma autora muito famosa, que escreve muito sobre matérias feministas, ela chama-se Judith Butler, que ela adjetiva o gênero de pessoas que pregam a mensagem do feminismo conforme passou. Essas pessoas não se chamam feministas, ok? Elas chamam-se feministas. O feminismo é a ala, entre aspas, radical do feminismo. Né? Tipo, o contrário do machismo é feminismo e não feminismo. Okay? O feminismo é um movimento ideológico. O feminismo é um comportamento contrário ao machismo. Okay? Era só para estabelecer. Aquelas senhoras que pegaram o microfone, depois ensinaram-te a ir bater ou matar o homem, não são feministas. Okay? E aproveitando isso, mulherismo. Foi por isso que eu disse isso, porque a doutora Yossanga havia dito que o que mata às vezes é a informação. Muita gente não sabe o que é ser feminista. E essas pessoas, mesmo não sabendo, intitulam-se feministas. E quando vão dando as suas palestras, vão matando as mulheres que querem ser feministas, que se calhar têm um pouquinho do conhecimento, um pouquinho só, e aquilo acaba distorcendo tudo aquilo que ela, ou aquele bocado que ela já sabia. Então, acaba criando o antifeminismo. Não, eu estou de acordo consigo, eu percebi perfeitamente, foi até redundante a sua explicação e obrigado. Mas era apenas para dizer que estas mesmas pessoas, elas não se chamam feministas, ok? Está aqui na explicação dos termos, podia avançar também alguma ideia sobre o mulherismo? Não, o mulherismo é um movimento africano, com tendência panafricanista, que foi cunhado por uma autora camaronesa chamada Marimbani. Mas, na verdade, eu li sobre o mulherismo. No fundo, ela confunde-se com o feminismo. Só qual é o problema, qual é a diferença entre o mulherismo e o feminismo? É que, enquanto o feminismo tem objetivos no curto prazo, o mulherismo tem objetivos no longo prazo, porque o mulherismo acredita que o homem africano machista não decorre da sua idiosincrasia própria, que foi introduzido. Porque se nós olharmos para as nossas famílias, a figura do filho varão, do filho mais velho, da autoridade, isto é uma tendência judaica, apostólica, romana. Isso vem do judaísmo. Mesmo o patriarcado, o patriarca, né, quando nós estudamos a perspectiva epistemológica desta palavra, nós recorremos a Abraão. E até hoje, as estruturas religiosas têm uma instituição que se chama patriarcado. Olha, saiu uma notícia na sexta-feira da semana passada que o Patriarcado de Lisboa apresentou uma lista ao Ministério Público Português de padres que cometeram crimes de pedofilia com crianças. Então, o patriarcado é uma instituição religiosa. Por isso é que eu concordo em parte com o Ed, quando referia de forma jocosa, e eu compreendo, a ideia de associar o feminismo à religião, porque a religião é machista. Se nós olharmos para a estrutura religiosa, a forma como é concebida, os gêneros dos três elementos religiosos, o Pai, o Filho, e não a Espírita Santa, né? O Espírito Santo, tudo masculino. Né? Ele é concebido assim. Né?
E depois, se nós olharmos para as principais personagens bíblicas, há quem até já diga em forma de gozo, olha, se Jesus Cristo tivesse 12 apóstolos, provavelmente não seria traído, né? Mas pronto. Isso é só para... Diríamos assim, porque o cristianismo é posterior à dimensão das religiões todas, não é? Só para nós não reduzirmos, para não confundir aqui a plateia, porque pode-se passar a ideia de que tudo que é exclusivamente masculino passa a ser machista ou ao não promover o feminismo necessariamente, por exemplo. Não é isso. Ok, pois, mas estou a dizer, porque disse o pai, o filho e não as Eu só me filhas, referi à assim. estrutura masculina, assim. Deixa-me só terminar, Ok. deixa-me só terminar, não é? Só para que tenhamos esse cuidado todo, não é? Porque eventualmente, mesmo a formação da própria, da construção da trindade, obviamente pode ter sido alguma consequência do pensamento machista que influenciou, porque precisa de uma concepção. Portanto, isto aqui nem é propriamente bíblico, isto é de teologia, não é? Que vem dessas teorias. Mas eu gostava de tocar justamente isso, porque há reforma, inclusive doutrinária, no âmbito disto tudo, não é? Por exemplo, a forma como nós caracterizamos aquele amor de Deus, eventualmente não seriam propriedades típicas de um ente masculino, mas de um ente feminino. Pronto, esta é uma discussão. Mas eu gostava aqui de colocar, bom, isto são referências bibliográficas em relação a isso. Mas só para que tenhamos cuidado neste sentido, porque isso passa a ser redutor. E estaríamos a enganar aqui a nossa plateia. É assim, eu sou ateu, tá? Então não me importo com o que pensam sobre mim em relação à igreja, né? Eu não, assim, eu vou lhe dar um exemplo. Eu gostava que respondesse a questão. Vou responder. Sim, sim. É assim, a religião é machista, isso é um facto. E o machismo religioso tem como base a Bíblia Sagrada. Quer no Antigo, quer no Novo Testamento. Eu quando falo do Antigo Testamento, uns dizem, olha, não, mas depois Jesus Cristo veio e alterou, o Novo Testamento tentou contrariar. Não é verdade. Vou lhe dar 2 exemplos. 1 Timóteo 2,10. Mas como convém à mulher que fazem profissão de servir a Deus, as boas obras. 11. A mulher ouça a instrução em silêncio com espírito de submissão. 12:2 diz assim: não permito que a mulher ensine, nem se arrogue de autoridade sobre o homem, mas permaneça em silêncio. Isso é estupidez para mim, né? É absurdo. Mas isso vai dizer o quê? Agora, eu compreendo. Deixa-me só dizer. Eu gostava de dizer, porque quando nós orientamos uma discussão, depende muito da questão das premissas. Estou a dizer que eu compreendi a sua perspectiva. a Bíblia é posterior ao início das religiões. Quando surge o cristianismo, nem havia Bíblia. A Bíblia foi construída. Não é isso que eu quero dizer. Eu só estou a dizer que temos que tomar esse cuidado para dizer que quando há uma presença exclusiva de homens, eventualmente, não necessariamente, nós temos ali qualquer coisa antifeminista ou machista. Mas eu concordo consigo, Candimba. Concordo consigo, mas o Candimba precisa... Estou a pronunciar bem o seu nome, não é? Cauendimba. Precisa compreender que a Bíblia faz referência do início do mundo, a partir de Gênesis, e a previsão do fim do mundo a partir de Apocalipse, né? Então, quando nós olhamos para o contexto da Bíblia aparecer antes ou depois da religião, precisamos compreender que essa mesma Bíblia faz referência ao mundo anterior à religião. E a religião, enquanto instituição, ela é completamente machista. Agora, eu compreendo que com o surgimento do movimento de Martinho Lutero, né? O movimento do protestantismo, né? Surgiram igrejas que foram criticando a forma como a Igreja Apostólica Romana conduzia e identificava o machismo dentro da igreja, né? Era impensável ter uma sacerdote, né, numa igreja, mas hoje as igrejas evangélicas estão a quebrar isso, naquilo que o Sandro já falou. Encontramos, mesmo nas igrejas evangélicas, e porque daquilo que leio,
as responsáveis das igrejas, geralmente para formar um ministério, ela tem que ser chamada, tem que receber um chamamento divino. Quando ela, e depois eu peço que todos os presentes aqui tentem investigar isso com as igrejas que têm responsáveis mulheres, elas, quando recebem o chamamento divino e demonstram às pessoas, elas são vilipendiadas, elas são obrigadas a saírem daquele movimento e criam o seu próprio movimento porque elas não têm crenças internas. São sempre combatidas. Há uma semelhança em todas essas mulheres. Para dizer o quê? Que eu não sou a favor de que todas devem ser feministas. Né? Aliás, o mundo é heterogêneo. Por mais que eu queira, não é possível. Porém, é normal que as pessoas tenham essas bases feministas, sim, para, primeiro, compreender. No nosso caso, os homens, precisamos compreender o movimento, como é que ele funciona, e para as mulheres, a defesa dos seus direitos. Tão simples quanto isso. Não é? Pois, e eu sei, naquela questão... Não, para não monopolizar. Obrigado. E eu sei, aquela questão que eu lhe colocava sobre a possibilidade, não é? Porque, pronto, nós temos sobretudo... Há uma literatura que aponta sobre isto, de o movimento LGBT, muitas vezes usurpado do protagonismo que as mulheres vão conquistando com base no movimento feminista. O que é que vai dizer sobre isto? Sinceramente, eu acho que eu estou um bocadinho aquém desta pergunta. Então vou-lhe colocar uma outra pergunta. Está-se a referir aos transgêneros, transexuais? Bom, o LGBTQ é este conjunto todo, não é? Lésbicas, gays... Queria saber de forma específica se está a falar daquelas situações em que, por exemplo, nós temos mulheres trans a concorrerem em desportos onde temos categorias específicas para mulheres. Eu quero saber se essa especificamente é isso. Sim. Quero saber a minha opinião sobre isso. Incluindo esta possibilidade. Quero saber a sua opinião sobre isto. Isto é uma questão muito sensível. Eu tenho que ter muito cuidado ao responder. Pois é. Eu vou ser muito curta e objetiva. Eu não concordo com a participação de mulheres trans em categorias femininas por questões óbvias. Mulheres trans nasceram homens. Ok? Nasceram homens. Em termos de biologia, têm maior força física que nós. Então, consequentemente, terão maior destaque ou facilidade em vencer neste tipo de categorias. Mulheres trans, em função da sua biologia, deveriam concorrer mesmo na categoria de homens e period. Ponto final, não tem muita coisa para falar sobre essa questão. Isso, ou criar uma nova categoria, concordo plenamente com isso. Pois é. Doutora Etiandra, em termos da Constituição, da dimensão psicológica como tal, há essa possibilidade de muitas vezes o homossexual afinar as qualidades da mulher e por isso vencê-la? É assim, é complicado. Eu vou ter de falar aqui e lembro-me aqui de uma aula de psicopatologia, na altura ainda o DSM-4, e falava-se da possibilidade da homossexualidade sair quando viesse o DSM-5 e tá. É assim, é um bocado difícil responder a isso, porque existem os homossexuais e existem as pessoas que têm perturbação de identidade de género. E o que é que acontece? O homossexual é, vamos ver, eu, Etiandra, né, uma mulher um pouco bonita, não é tão bonita, achar que gosto de mulheres. Achar não, gostar de mulheres. Minha opção sexual. Mas eu sou uma mulher. Em momento nenhum eu quero ser um homem. Não sei se me faço entender. Agora, há muita confusão com a perturbação de identidade de género, não é? Que é quando uma pessoa compreende que está num corpo que não tem nada a ver com aquilo que ela sente. Exemplo prático, Titica. A Titica não é homossexual, ok? Vou fazer uma comparação triste, mas é para entendermos. Se eu colocar um motor de BMW num i10, como é que ele vai se comportar? Como é que o i10 vai se comportar? Como um BMW. Tão simples quanto isso. A Titica nasceu com a configuração exterior masculina, mas ela, cérebro,
e toda a componente interna dela parecia que ela era a chaparia do I10 com o motor do BM. Desculpem fazer essa comparação, mas é o mais simples que eu encontro. Para dizer o quê, Fernando? Se uma pessoa tiver perturbação de identidade de género, ela vai, obviamente, querer ser do género oposto àquilo que ela nasceu. E, naturalmente, sim, como ela tem essa coisa diferente, corpo, mente, corpo, fisiologia, não sei como dizer também, ela vai sim ter algumas afinações um bocado além. Acho que é isso mais ou menos que perguntou, não foi? Sim. Vejo que é típica. Há homens, há colegas, assim, no meu serviço, que eu tenho os colegas onde eu trabalho, o mundo é bem machista. E os nossos colegas, quando querem gozar connosco, até a titica está mais mulher que a fulana. É verdade. O que é que acontece? E ela, eu já vi em algumas entrevistas, que ela tem mesmo uma pose, toda Exatamente. Então, Fernando, é um bocado difícil. Eu não posso dizer sim ou não, por causa dessa diferença. Ok? Se tivermos uma pessoa com perturbação de identidade de género, provavelmente ela vai se afinar muito bem naquele género que mais se identificar, vai mostrar uma refinação muito melhor do que os próprios que já nasceram naquele género completo. Então, exatamente. Então, isso é muito complexo. Eu não posso te dizer taxativamente sim ou não. Espero que a plateia tenha entendido, porque foi assim um misto de explicações que... Pronto, é confuso isso. Bom, muito obrigado. Daqui a pouco nós voltamos a convocar mais 5 pessoas aqui da plateia para ver se nos consolidam estas ideias. Eu vou fazer uma questão. Gostava que os senhores professores fossem os primeiros a dizer, a responder, mas porque sei que têm informação em direito e eventualmente uma certa ligação às ciências políticas a isso. Recentemente, João Lourenço nomeou, digamos que... Sim, João Lourenço. Tem que ser mais feminista. Recentemente, João Lourenço nomeou mais mulheres, tanto em número, para a sua claque de execução do poder executivo. E não só, até porque nós temos, confirmo-me, corrijam-me se estiver errado, acho que é pela primeira vez que uma mulher preside a Assembleia Nacional. Portanto, isto aqui, e na controle de professores sabe muito bem que muitas vezes a aprendizagem se dá por via da imitação. Um governo é uma referência para o seu povo, eventualmente podemos ir replicando esta estrutura. Plateia, por favor, please. Vou dizer presidente, daqui a pouco vou já dizer presidente. A senhora ficou ofendida porque eu não disse presidente. Peço desculpas. Mas João Lourenço que me desculpe se ofender. Então, isto pode implicar o prenúncio da réplica dessas estruturas nas mais pequenas instituições, por exemplo, na família, também dar mais protagonismo, permitir mais as mulheres a fazerem as coisas. Isto pode eventualmente significar isto, por exemplo, numa sala de aulas. Pode ser possível que os papéis de execução sejam mais confiados às mulheres, ou pode eventualmente não significar nada? Da vossa experiência de professores, de juristas e de experiências nessa questão dos relações intelectuais. Ok, para mim não significa nada. E vou já explicar. Isso é como se estivesse a construir uma casa de cima para baixo. Né? Quando o inverso, o normal seria de baixo para cima. Né? Do que adianta nós termos mulheres na superestrutura, que até, assim, vamos lá ver, quais são as competências do vice-presidente? Da vice-presidenta? Não tem competências próprias. O nosso governo, assim, quem olha para a Constituição da República de Angola, consegue perceber que o governo é o unipessoal. Ou seja, o único com competências originárias é o Presidente da República. Aliás, o Vice-Presidente da República, estou a referir nos termos da Constituição, porque até está masculino, ele só em casos de impedimentos ou ausência, então, morte aí já a vacatura, a coisa é outra, né? Pode substituir, mas estamos a referir assim em termos de ausência, férias, viagem, ele interina
mas sem competências originárias, porque é um auxiliar. Todos são auxiliares. O vice-presidente, os ministros de Estado, os ministros e os governadores. Nenhum deles tem competências próprias, eles têm competências delegadas. Né? E depois, elas também podem subdelegar as competências. Mas as competências delegadas, elas podem ser retiradas a qualquer momento. Né? Quem delegou pode retirar. O que é que eu acho que deve-se fazer? Nós temos países, aqui em África, não precisamos ir para os países nórdicos na Europa. Temos países em África que há de facto um equilíbrio de género fantástico. Não sei quem você já visitou o Ruanda, mas o Ruanda é fantástico. Há uma equidade fora de série, ou seja, as mulheres ocupam 62% do parlamento e 51% na estrutura organizativa do Estado. Na Etiópia, por exemplo, há uma paridade absoluta, 22 ministérios, 12 ministros, 12 ministras, uma presidente da República e um primeiro-ministro. Ou seja, na estrutura de poder, nos tribunais superiores, a mesma coisa. Há uma paridade, mas com base no mérito. O que nós fazemos em Angola é colocar mulheres por ser mulher. Isso está errado. Ou seja, eu, com todo o respeito que tenho pela vice-presidente eleita, com todo o respeito que tenho para a senhora, porque até não conheço, mas acham que das mulheres com destaque no nosso país, aquelas que têm provas dadas, quem de vocês conhecia a senhora Esperança antes de ser indicada vice-presidente, a candidata a vice-presidente da República? Não sei, quando tentou escrever, eu estava fingindo que estava a escrever. Eu não sei se é ela, porque não mostrou a cara, mas pronto, de quaisquer das formas, sem se questionar o mérito da senhora, eu penso que a indicação dela partiu de uma manifestação de vontade do líder político do seu partido. Né? Então, eu penso que a indicação de uma vice-presidente mulher, ou uma presidente da Assembleia Nacional mulher, ou a introdução de mulheres na estrutura superior do partido que governa, não significa necessariamente que nós temos uma igualdade de género. Porque a igualdade de género é um elemento de natureza objetiva. E a emancipação é que é um elemento de natureza subjetiva. Ou seja, a emancipação é o pressuposto para a igualdade de género. Quer dizer que, para haver uma verdadeira igualdade de género, é necessário que as mulheres individualmente sejam emancipadas. E depois, o conjunto de mulheres emancipadas, numa maioria que seja visível, é que vai determinar a igualdade de género enquanto um subsistema da sociedade. Bem, na verdade o que o Dr. Paulo Gamba disse está claro. Não, porque eu estou direito, em jurista. E no âmbito político, não é? No âmbito político é uma utopia, não é? Isto é para deixar claro e, assim, engodar a sociedade que as mulheres estão com um pouco de poder, quando na verdade elas não terão poder de decisão, não é? Isso é para mostrar, obviamente, para enganar os menos atentos, que há mulheres na estrutura de poder do nosso país, quando na verdade elas não tomam uma decisão por si. Podem até pensar, mas o pensamento ainda será manietado, né? Manietado por alguém que é o órgão máximo. E, portanto, não acho que... Provavelmente seja para ensinar algumas pessoas, para mostrar àquelas pessoas que as mulheres também podem, quando não deveria ser pelo também, mas que as mulheres estão aí também, porque o homem está aí, logo tanto o homem como a mulher, ambos têm poder de decisão próprio. Sinceramente, é aquilo que o Paulo disse, se calhar as mulheres do partido, para nós mulheres da sociedade civil, não nos sentimos representadas, vou falar por mim, não me sinto representada pelas mulheres que se encontram nessa estrutura, principalmente pelas mulheres que estão no Parlamento, foco mesmo nelas, porque eu não vejo qual é o impacto do trabalho delas, não consigo sentir.
a nível do Parlamento, nós ainda não conseguimos discutir políticas públicas voltadas para as mulheres. Eu não me sinto representada por elas. A senhora vice-presidente da República e também a vice-presidente do partido não me representam, mais uma vez, porque eu não sei qual foi o fundamento para a sua nomeação. Por exemplo, nós ouvimos há anos na nossa sociedade nomes sonantes como o da Carolina Cerqueira. Eu acho que se, por exemplo, colocassem uma Carolina Cerqueira ou uma Fátima Jardim, nós iríamos analisar que, pronto, tem toda uma trajetória para chegar até a vice-presidência da República. Agora, quando nós colocamos aqui a senhora Esperança, uma senhora anónima, vamos dizer, como o Paulo já disse, é uma senhora anónima, nós não conseguimos comprovar qual é a sua trajetória, o que é que levou até ali. E depois nós precisamos de ter em conta que existe o Plano Nacional de Desenvolvimento Sustentável. E o partido que está nesse momento no poder tem que cumprir com as metas que são definidas dentro desse plano de desenvolvimento sustentável. E uma dessas metas é exatamente o quê? O empoderamento feminino. Então, a maior parte das mulheres que são colocadas como figuras de destaque na nossa República são colocadas ali como um enfeite. É só para dizer para a comunidade internacional, olha, nós também estamos a cumprir com o que vocês nos orientaram. Porque senão elas não têm um papel de destaque. Falo isso mesmo por experiência própria, a nível de algumas instituições pelas quais eu passei. Que muitas vezes quem dirige aquela instituição tem que depender da aprovação de um secretário de Estado. E eu não consigo perceber isso. Okay? Quando estão em posições equiparadas, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então é necessário que hoje em dia, como jovens, estejamos atentos a isso, como mulheres também, porque é aquilo que se diz, precisamos de ocupar os lugares por mérito. Mas é claro que eu também percebo que muitas vezes, mesmo tendo mérito, as oportunidades não chegam para nós. Mesmo sendo profissionais extremamente dedicadas, ainda assim continuamos a ser preteridas, mas isso é por causa da sociedade onde nós vivemos. Muito obrigado, Iossane e Tiandra, por favor. Bem, eu me sinto ultrapassada, mas é verdade, eu também não acho que isso vai mudar muita coisa. Eu acho que isso ia mudar se efetivamente a presença dessas mulheres mudasse um bocadinho o rumo da Angola que nós temos, ok? Nós estamos a falar que a Angola tem problemas que uma mãe, mesmo mãe de verdade, não ia mais permitir. Miséria. Uma mulher mesmo que está na governação, ou seja, as mulheres todas que estão na governação jamais deviam permitir que nós ainda tivéssemos problemas de base dessa natureza. Então, se essas mulheres efetivamente conseguirem mudar alguma coisa, e no caso a nossa vice-presidente, digo nossa, pronto, né? Nosso país. Se ela realmente conseguir provar que a presença de uma mulher nesse cargo vai fazer toda a diferença na governação, talvez assim, Fernando, todo o resto mais para baixo vai mudar. Talvez o jovem que disse que não podia ter uma delegada a lhe mandar, talvez pense bem, mas isso vai depender muito do impacto dessas senhoras. E honestamente, respeito-as, mas estamos a ver que não precisamos ter tanta esperança nem nos sentir tão representadas assim. Eu só queria, antes de passarmos para um próximo ponto, sobre a questão que a doutora Etiandra acabou de apresentar aqui, sobre as mulheres não permitirem. Nós também temos que ter em conta que nós ainda somos a minoria no Parlamento. Então, todas as questões que são ligadas à elaboração, à execução e implementação de políticas públicas voltadas para o empoderamento da mulher não são prioridade a nível da agenda da Assembleia. Então, muitas vezes, ainda que elas tenham vontade, como elas são a minoria, as leis nunca serão aprovadas. As políticas nunca serão... Porque a nível do nosso orçamento geral do Estado, a dotação orçamental para este tipo de rúbrica, né, ligada para o empoderamento da mulher, direito sexual e reprodutivo, é uma ninharia. É mesmo uma ninharia. E depois nós temos aqueles programas de combate à pobreza. E muitas vezes as questões das mulheres são inseridas nesses programas de combate à pobreza, quando nós precisamos de rubricas específicas, porque nós temos necessidades específicas. Nós, no nosso país, ainda não começamos a falar sobre a pobreza menstrual.
As mulheres necessitam de material higiênico quando estão na fase de menstruação. É engraçado que aqui a camisinha é grátis, mas os absorventes não são. E nós somos a maior parte, nós constituímos a maior parte da população angolana. E nós sabemos muito bem que a nossa população encontra-se num nível de pobreza que é extremo. Então, como é que vai ser prioridade garantir que não estejam a ser disseminadas doenças sexualmente transmissíveis quando muitas vezes nós jovens escolhemos mesmo disseminar porque nós escolhemos não utilizar o preservativo, mas nós não olhamos para a questão biológica da mulher, que ela não escolheu nascer mulher, não é a escolha dela menstruar, mas fazer sexo é uma escolha, é uma opção. E nós não falamos disso. Hoje em dia estão a surgir alguns movimentos e alguns projetos, como o Projeto Arreto, que fazem a distribuição de absorventes porque compreende-se que é necessário, porque é inerente à nossa condição humana. Então, é só mesmo nesse sentido que, pronto, nós vamos estar aqui a criticar muitas vezes as deputadas e etc., mas é facto que elas são a minoria e a nível do Parlamento, eu vou levar uma lei, eu tenho o apoio da Etiana, tenho o apoio da Jeva, tenho o apoio da Verônica e etc., mas quem é que está no Parlamento em maioria? É o Paulo, é o Ed, é o Valério, e eles vão dizer, olha, isto aqui não é prioridade, deixa aí de lado e daqui a uns anos veremos. Nós estamos a falar de absorventes, mas se formos para o setor da saúde, a pior área de prestação nas maternidades é a área gineco-obstétrica, a forma como as mulheres são tratadas quando vão dar à luz, não se cuida das doenças delas. O aparelho reprodutor feminino tem especificidades que obrigam que a mulher vá mais vezes à consulta. Estas consultas de especialidade são das mais caras e mesmo que a mulher tenha possibilidade para pagar, mas poucas vão tendo. Ainda assim, mesmo em clínicas, ouvimos absurdos ligados a isso. Quer dizer, estamos bem mal em todos os setores que visam olhar para a questão específica das mulheres. Era só para forçar o que a Yossane falou, que eu tenho aqui no âmbito do estudo que fiz o quadro comparativo entre homens e mulheres na estrutura de poder legislativo, executivo e judicial. Só para terem ideia, dos 220 lugares que o nosso Parlamento tem, existem 161 homens e 59 mulheres, o que corresponde a 74% de homens e apenas 26% para mulheres. No executivo, são 12 homens e 6 mulheres, a que corresponde a 75% homens e 25% mulheres. Nos governadores, 14 homens e 4 mulheres, o que corresponde a 85% homens e 15% mulheres. Na magistratura do Ministério Público, existem 467 homens e 136 mulheres, o que corresponde 81% homens e 19% mulheres. Quer dizer, na estrutura de poder, a mulher está down mesmo, né? Então, isso vem falar muito de nós sobre como andamos em termos de política de gênero. Agora, para as minhas considerações finais, eu gostava de deixar a reflexão um quadro comparativo que também no âmbito das minhas pesquisas fiz, e deixar-vos a reflexão se é isso que nós precisamos para o nosso país e para as futuras gerações. Quando nós falamos de pessoas adultas economicamente ativas, nós temos 30% homens e 7% mulheres. Quando falamos de pessoas licenciadas em Angola, até o ano de 2021, nós tínhamos 57% dos licenciados angolanos são homens e apenas 27% mulheres. Quando falamos da taxa de desemprego, né, até 2021, 43% dos empregados são homens e 21% mulheres. Na taxa de desemprego, 43% dos homens são desempregados e 69% das mulheres são desempregadas. Empregos no setor formal, né? Aquele setor onde vão de fato e gravata, 62% homens e apenas 37% mulheres. No emprego informal, né? Zunga, praça e companhia, 19% homens e
81% mulheres. Eu gostava que refletíssemos sobre isso. Né? Por que todas as estatísticas negativas têm a mulher em número maior e as estatísticas positivas têm o homem em número maior? Essas são as minhas considerações finais, que eu gostava que refletíssemos seriamente se é esse o país que nós queremos. Obrigado. Sr. Paulo Gamba, eu estou com uma curiosidade muito grande de ter em mãos esse seu livro, essas suas pesquisas que você quer fazer. Assim, rapidamente, pode dar mais perspectiva quando é que eventualmente poderá acontecer esse lançamento? Sou editor, pode dizer, mas penso que até o final do ano, temos o livro. O livro pronto. O livro já está pronto, já está com o editor. É isso. Okay. Em nome da Oficina de Conhecimento, muito obrigado. O prazer é todo meu e muito obrigado. Em termos de considerações finais, eu gostaria de convidar todos os presentes a lermos mais. Okay? Nós temos muitos artigos na internet. Vamos utilizar as nossas plataformas digitais para aprendermos, porque o saber não ocupa espaço. Nós só vamos mudar a nossa própria mentalidade primeiro quando nós começarmos a questionar todos os paradigmas que nos foram ensinados. E eu sei que isso é muito difícil. Como mulher, o meu processo de questionamento também levou muito tempo, até chegar ao ponto em que estou hoje. Foi uma caminhada de 5 ou 6 anos. Eu aprendi muito com várias mulheres, principalmente na internet. E só depois de aprender com elas a nível das redes sociais é que eu parti para a pesquisa individual. Inclusive a minha monografia falou sobre o empoderamento da mulher no mercado de trabalho. Fiz esse estudo cá em Angola. Então, nada começa do nada, ok? Hoje estão presentes aqui nesse debate. Muito obrigada pela vossa presença. Amanhã continuem a investigar, questionem tudo. Principalmente nós que fazemos parte da camada estudantil. Nós temos que ser os primeiros a questionar tudo o que está à nossa volta. E dali para frente nós teremos um caminho muito grande. E, por favor, também comecem a reeducar as crianças, porque a criança é o futuro. E se nós começarmos a quebrar esses paradigmas desde cedo, se começarmos a dar mais liberdade de pensamento às crianças, nós teremos uma sociedade completamente diferente. Obrigada. Que busquemos conhecimento, muito conhecimento, o tempo todo mais conhecimento. Que estas questões não fiquem só por a mulher se emancipar, por a mulher se impor, mas que passe pelos homens compreender a necessidade de cada vez mais serem, digamos, os facilitadores desse processo, né? Temos aqui exemplos de homens que estão voltados para essa questão, para essa preocupação, de maneira pessoal também como homens. Entendo que querem uma sociedade melhor, que tenham mulheres ao lado que mais participem na vossa vida de forma ativa. Então, buscar conhecimento, homens e mulheres trabalharem para que isso seja uma realidade, né? Que não tenhamos mais estes debates dessa maneira desequilibrada. E as crianças, eu vou repetir o que a doutora Yessane falou, é preciso trabalhar nelas, é preciso trabalhar com elas, para que um dia sejam elas a redimensionar debates como estes, mas já com um ponto de situação muito melhor do que o que temos hoje. Obrigada a todos. Muito obrigado, Etienne. Obrigado mesmo por nos dar essa perspectiva. Bem, agradecer antes de mais o convite, né, porque eu acho que eu estou no lugar errado. Mas antes de mais, precisamos compreender que precisamos de respeitar o ser humano. Eu acredito que quando a outra pessoa compreenda o outro, não haveria necessidade de termos de estar a lutar com tanta força para poder dizer que eu sou mulher, ou que eu sou homem, que eu sou homem, sou superior, eu sou inferior. A partir do momento que começamos a respeitar o ser humano como uma pessoa, como alguém que existe, a coabitação já começa a ser diferente, não é? E para reiterar o que a Yessane disse, que é importante buscarmos o conhecimento, lermos, não é? Conversar com as pessoas também, não é? E, acima de tudo, bem, buscarmos uma sociedade sã,
e equilibrado. E obrigado. Sr. Edvaldo, muito obrigado. Eu quero pedir aqui, para começar, uma grande salva de palmas para essas quatro.